Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio e a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. No programa passado, terminamos com uma pergunta. O dia é elétrico e a noite magnética. Muita gente trabalha à noite e só dorme de dia. Se a pessoa que dorme de dia, a jaula fica bem limpa. Descansa bastante quem dorme de dia? Essa é a pergunta e nós vamos falar sobre isso neste programa. É verdade. O Racional Superior, sobre isso, tem o 8º volume do Histórico de Perguntas e Respostas, uma pergunta falando exatamente sobre isso. E ele responde textualmente que o animal cansa, o cérebro cansa a máquina durante o dia e precisa do sono. E que o sono durante o dia não satisfaz, né? Não é a mesma coisa que o sono durante a noite. Então isso é o relógio biológico, o ritmo circadiano, que já foi falado no vídeo anterior. E as leis naturais mandam sempre. As leis dos homens podem regular aqui artificialmente a vida na matéria, mas as leis naturais estão sempre imperando. Então o biorritmo, se a gente estuda um pouquinho a medicina tradicional chinesa, cada meridiano tem 2 horas de função, de atuação. E as horas da noite, né, são muito importantes para a recarga de energia desses órgãos. Isso está lá, é fácil de aprender. Então, a resposta é essa. A glândula pineal, que foi falado também no vídeo anterior de passagem, ela produz o máximo de serotonina ao meio-dia, que é o hormônio que dá disposição, bem-estar, animação. E a mesma glândula pineal, que é o único lugar do corpo que produz a melatonina, dá o máximo à meia-noite. E ela é indutora de sono. Às 6 horas da tarde, começa a primeira carga de melatonina, depois aumenta essa carga 2 horas depois, a cada 2 horas vai dando um aumento que é para o animal dormir, para poder recarregar, né, com uma pequena morte, para o outro dia viver de novo, porque o vivente é que é filho de Deus, né? O vivente é que tem o livre-arbítrio e ele tem que se conhecer, e é sempre o mesmo a nascer, tanto na pequena morte de uma noite, uma morte aparente, né, quanto na aparente morte do corpo físico. Então, tudo isso é comparativo para a pessoa se conhecer. Desenvolvendo o raciocínio, liga-se numa energia superior e não cansa a máquina, e já foi falado no vídeo anterior, e a pessoa vai se ligando à eternidade em vida, passa a conviver com os eternos, como tem o exemplo clássico de Francisco de Assis, e convivendo com os eternos já sabe que voltou para a eternidade em vida. Ele diz no primeiro da réplica, olha que é em vida, senhores, é em vida. Então é o estado de imunização racional, é um estado de consciência que prova que nós somos seres do primeiro mundo. Estamos aqui no segundo mundo dissociados, esquecemos quem nós somos pela perda das virtudes e com o desenvolvimento do raciocínio a gente passa a se conhecer e a se ligar em vida. Porfírio, gostaria de fazer uma pergunta. O corpo de matéria é uma jaula, não é isso? E nessa jaula, nessa jaula nós temos aqui, pelo que eu estou observando, acompanhando sobre o assunto, temos as preocupações, os compromissos, os afazeres, as distrações, tudo isso está dentro dessa jaula. Então, pelo que eu observei, pelo que eu entendi, as energias que acompanham o nosso comportamento durante o dia, se nós perdermos tempo, se nós usarmos o nosso dia com coisas negativas, com coisas desnecessárias, à noite, quando formos dormir, teremos pesadelo. Vê se eu estou indo pela linha certa. Os pesadelos representam uma surra, vamos dizer assim, e os sonhos positivos, aqueles sonhos que nos fazem bem, quando a gente acorda, poxa, já acordei, estava tão bom, esses sonhos positivos são, assim, um prêmio para o aproveitamento que eu tive durante o dia? Será que está dando para você entender a minha pergunta?
Não, Pesadelo é surra e sonho positivo é prêmio? Para o dia que eu tive? Exatamente. A Bernadette queria fazer essa pergunta também. É? Eu espero que os demais que estão nos assistindo, eles também possam fazer, ou estarão fazendo esse tipo de pergunta. Certamente que sim. O nosso comportamento na vida é que dá a situação que vai se configurar no sono. Por quê? É aquela velha história, se a gente olhar uma prisão aqui da matéria, nós temos vários tipos de prisioneiro, né? Tem aqueles que são de bom comportamento, às vezes até a cela fica aberta, ela nem fecha, porque ele é bem comportado. Agora tem aqueles que já são mais rabugentos, que são criminosos potenciais, esses já ficam num outro tipo de cela. Aí é que entra a questão juriscondensada, ou seja, aquilo que cada um faz por onde merecer. E o que é interessante nisso tudo é como que nós juntamos nesta configuração a energia que somos com aquilo que fazemos. O comportamento que nós temos é que determina a forma de viver, porque tudo é energia. Tudo é energia. Nós somos uma energia de vida eterna no primeiro mundo, que está presa, materializada em forma de máquina do raciocínio, que no caso é o espírito, que fica preso dentro da jaula. E aí acontece com cada um exatamente um reflexo daquilo que faz durante o dia. Então, o sono, a pessoa às vezes faz uma diabrura e percebe até que fez. Tem aqueles que não são insensíveis, não percebem nada. Aí é pesadelo, é surra, não sabe nem por que está apanhando. Aquele cavalo chucro, selvagem, etc. Quase monstro. Aí, esse aí tem que ser aquela tropa peso pesado para segurar. Mas o sono normal, por exemplo, tem pessoas que nem sonham. Aí é a questão normal, é uma evolução em que a pessoa está pagando as suas penas pelo delito cometido perante as forças invisíveis, perante a natureza. Quer dizer, a configuração prisional ela é muito legal, ela sempre tem essa imitação, a arte imita a realidade. Então, esta é a forma que nós temos de nos encarar dentro deste contexto que o Racional Superior nos apresenta no livro Universo em Desencanto, como que foi tudo isso formado, como que estas energias se juntam, né? Nós temos hoje na cultura racional explicação para tudo isso, para todas estas consequências e desdobramentos. Então, se você quer ter um sono tranquilo, calma, mantenha calma durante o dia, evite excessos, é aquela coisa tradicional que muita gente já sabe e vai dizer assim, eu não precisava nem de cultura racional para isso, eu tenho aqui uns exercícios zen mas o objetivo não é ensinar você a dormir. Nós não estamos aqui dizendo que você precisa aprender a dormir. Nós estamos aqui simplesmente explicando a mecânica do sono e as suas devidas interveniências ou as interferências, as possibilidades. O comportamento fica por sua conta, fica por minha conta, e a individualidade é sagrada. Ninguém tem que se meter na vida de ninguém. O cara está lá, está falando aquilo, mas tem pesadelo durante a noite. Tem nada a ver um com o outro. Cada um traz a pena. A questão é formada quando aquele micróbio que vai formar o recém-nascido, ou que vai dar causa àquela estrutura biológica, que a gente sabe que existe um corpo de energia no espaço para formar o micróbio que vai dar causa ao corpo humano, esta energia já é formada de acordo com o merecimento de cada um, com a pena que cada um vai cumprir naquela passagem, naquela vida, né? Por isso é que nós somos chamados de pássaros. Pássaros são passageiros ou simplesmente são pássaros. Por quê? Porque são cheios de penas. Então, por que nós somos pássaros passageiros? Porque nascemos com penas para pagar, apenados. E aquela velha história, né? Aí vai depenando
vai pagando as penas, o problema é que a gente arruma outras. Arranquei a pena que eu tinha aqui, agora eu paguei o que eu devia. Aí nasce duas, porque rebrota, né? Porque a gente não é puro, não é limpo, não é perfeito. E continua pássaro, continua passageiro. Então, este sistema juriscondensado é que é a grande revelação da cultura racional. Então, fica desenhado na nossa mente esta situação. O espírito materializado, ou melhor, o raciocínio, aí é que ele é enjaulado num corpo de matéria. E aí nós precisamos aí saber como que é feito esse corpo de matéria pelo mérito que é adquirido no procedimento, na recuperação. Porque o sistema prisional, para que serve, né, Oswaldo? O sistema prisional não é para a recuperação do indivíduo? Se ele se recupera, ele vai até ser promovido, vai para uma cela melhor, ou vai arrumar um trabalho melhorzinho, vai trabalhar na biblioteca. Se ele é mais brabo, ele vai trabalhar na pedreira. É o sistema prisional que vai conduzir de acordo com o procedimento de cada um, no uso do livre-arbítrio. Não esqueçam nunca do livre-arbítrio. Então, por que está na prisão? É para se corrigir e para aprender a obedecer. A obedecer a quem? A um só. Aí é que entra a questão do livre-arbítrio, dos gostos e das vontades. Quem vem nesse mundo para dar expansão às vontades, certamente vai arrumar muito motivo de pesadelos e de uma vida muito tumultuada. Porque veio para dar expansão à vontade e acha que ele é que é o dono da situação e etc. E aí cabe uma série de perguntas, né? E de formas que o sistema nos responde. Muito obrigado pelo bom entendimento de quem está estudando. Nós não estamos dando a fórmula do procedimento, mas explicando a mecânica. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Dr. Carlos. Muita gente fala, eu tenho muita insônia, eu só durmo se tomar remédio. A pessoa que toma o remédio para dormir, a jaula fica limpa ou empurra a sujeira para baixo do tapete? É muito boa, é verdade. Obviamente está empurrando sujeira para debaixo do tapete, né? A neurociência prova que no sono profundo é que a pessoa transfere os conhecimentos de aprendizado, né, a parte cognitiva, da máquina do pensamento para a máquina da imaginação e aí grava, e aí aquilo fica para a pessoa poder usar depois, né? Então quem está trocando os horários ou quem está usando um indutor de sono, um hipnótico ou mesmo um ansiolítico, só dorme assim, não está tendo um sono de qualidade. Tanto é que as pessoas que são mais sensíveis, elas acordam, quando usam, acordam com uma ressaca. Eles chamam de efeito hangover, né? E isso é o que a pessoa tem a percepção imediata, logo no dia seguinte. Mas essa questão mental, de saúde mental, é terrível, né? E um dos efeitos a médio e longo prazo, que é garantido ter, desse uso dessas substâncias, né, psicofármacos, é o que eles chamam de memória, raciocínio, tudo isso fica cada vez mais lento para o processamento na mente da pessoa. É como se fosse um Alzheimer farmacológico que vai sendo desenvolvido aos poucos. Quando ela para lá na frente, já usou muitos anos, ela tenta correr atrás do prejuízo, é difícil de recuperar, né? A insônia no século XXI, já no fim do século XX, já era um dos problemas de saúde pública principais, né? Consumo de hipnótico, consumo de ansiolíticos é uma coisa terrível. Na década de 70, tinha uma grande crítica aos hippies, às pessoas que usavam substâncias alucinógenas naturais e tal para fazer a sua viagem, para se acalmar, etc. Havia uma crítica muito grande do artifício, que diziam que eles queriam felicidade química, né? Mas a sociedade dos animais pensadores é cínica e hipócrita. Agora, hoje, todo mundo usa comprimidinho para tudo, né? Principalmente essa parte de saúde mental. Já falei várias vezes que a OMS, na década de 70, eu estava na faculdade no final da década de 70, essa OMS, que agora está
por causa da pandemia, todo mundo sabe que existe, quem é, há 2 anos, ela dizia que o mal do século XX era a ansiedade. O mal de todos os males para a saúde era a ansiedade. E eu já falei várias vezes aqui que a depressão por fadiga cerebral é o mal do século XXI, né? E o aumento de consumo de antidepressivos, que não vai na causa, vai no feito, e o aumento de ansiolíticos, que só vai no efeito, mostram que a pessoa tem que desenvolver uma outra máquina, a máquina do raciocínio, para ter o equilíbrio interior, para cada vez pensar menos, cada vez não pensar, e aí sim ela vai estar bem, né? Equilibrada, verdadeiramente. E, por último, na Junção do Corpo Humano, 5º volume da obra, o Racional fala que dão injeções, dão remédios fortes e tudo mais para o desequilíbrio, né, para a obsessão, que todo nervoso é uma atuação, frase do Obras Primas de Francisco de Assis, ou Universo em Desencanto, primeira versão, né? Ele diz que todo nervoso é uma atuação. Atuação de quem? De invisíveis, perturbando por quê? Porque a pessoa é atrasada, rude, né, e não se conhece. E ele chama esses remédios de anestésico. Tirou esses remédios, essas injeções, volta tudo. É o que a gente vê, né? É muito consumo, mas não está indo na causa. Para ir na causa tem que desenvolver o raciocínio. Doutor Carlos, quando a pessoa sonha com a morte, é alguém próximo que vai morrer? Nós vamos deixar essa pergunta para o próximo programa. Não, essa dá para responder agora. Aliás, então ela já foi respondida no início do vídeo. Eu vou reler aqui o trechinho. Quer dizer, essa questão, muitas vezes os sonhos são incertos. Pode ir lá no início do nosso vídeo, foi lido isso aqui. Muitas vezes os sonhos são incertos, porque a pessoa ainda não está preparada. Ou por outra, não merece a certeza no sonho. Pode ou não. Ou seja, a pessoa sonha com morte, mas não aconteceu nada na vida no dia seguinte ou adiante. A interpretação do sonho é dada pela força que nos acompanha durante o sono. E isto tudo é uma forma da gente aprender e entender exatamente como que podemos viver em harmonia com nós mesmos, vivendo em harmonia com a natureza. Que é a natureza? É onde nós estamos plantados, é onde nós estamos enjaulados, é conhecer a si próprio. Eu estou neste mundo pela livre expansão da vontade. Eu me tornei um criminoso perante Deus verdadeiro, que é um só. Não tem que criar Deus. Deus é que nos criou, Deus é que nos plantou, Ele nos colocou no paraíso e nós saímos de lá porque quisemos. E aí passando a usar a arte do traidor, essas coisas todas que as pessoas se julgam até mais certas e acham que não podem sofrer porque cumprem as regras estabelecidas pelo sistema aparente, vivendo de aparências e querendo ser contempladas com o sistema corrupto. Existe aquele sistema paralelo, dentro de todo o sistema presidiário tem isso. Tem o xerife lá da cela, mas o diretor é que está lá em cima, ele é que tem a decisão. Mas aparece o xerife, o cara é tão abusado, e aí vai criar naquela forma de viver a situação de comando. E aí você obedece a quem? Ao xerife. Se não obedecer ao xerife, você sai de lá morto. E coisas do gênero. Então, aí é que entra aquela tal história. Você fez por onde chegar na mão daquele xerife. Então, quando você precisa ser amansado, assim que nem eu, outro, etc., cada um do seu jeito, vai ter aquilo que faz por onde merecer. Quer ter um sono tranquilo? Pega o livro Universo em Desencanto, vai verificar que tudo isto vai sendo conduzido de uma maneira elegante, natural. Ou seja, aqueles protetores que te davam surra para você, quando você saía da jaula para sonhar e dormir, etc., vão sendo substituídos pelo conhecimento, em razão do conhecimento que você adquire. Então, você, munido da imunização racional, significa dizer, a fila está sendo trocada.
os protetores estão mudando, então a sua vida vai se modificando. Essa é a forma natural de resolver todos esses problemas que cada indivíduo vai encontrar. Leia o livro Universo em Desencanto, reflita sobre este aspecto, que no próximo vídeo nós vamos explicar aqui como que é formado, no texto do primeiro volume, como que é formado esse sistema prisional. Vamos lá então, Oswaldo? Vamos embora. Porfírio, inclusive, acrescentar mais uma coisa. Muita gente começa a ler o livro e fala assim, eu começo a ler esse livro e durmo. Daqui a pouco a gente fala mais, na próxima semana, sobre esse assunto. Muita gente dorme, muita gente fala, eu pego o livro e durmo. Mas o tempo já está passando muito, a gente vai, na semana que vem, falar sobre isso. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Leia o livro Universo em Desencanto. Salve!